Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 23, diz assim: direito ao trabalho livre, justo e remunerado. Direito à livre escolha do emprego. Direito a condições equitativas e satisfatórias do trabalho. Direito à proteção contra o desemprego. Direito à igual remuneração por igual trabalho. Direito a uma remuneração que permita uma existência digna para a pessoa e sua família. Direito de fundar e filiar-se a sindicatos para a defesa dos seus interesses. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi proclamada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Ela contém 30 artigos. Ela foi traduzida para mais de 500 idiomas e inspirou a construção de muitos países democráticos, inclusive o Brasil. Então, gente, a discussão que está hoje em alta é sobre a diminuição da carga horária de trabalho no Brasil. Porque hoje, pela nossa Constituição, ela diz que o trabalhador precisa trabalhar 44 horas semanais. E como que foi feita essa divisão? Escala de 6 por 1. Ou seja, essas 44 horas semanais é dividido em 6 dias e o trabalhador tem um dia de folga. Essa matéria, essa discussão trazida pela deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, ela não somente entrou em discussão entre deputados, congressistas, mas ela também está na discussão dentro da sociedade. Porque existe um abaixo-assinado de um movimento que é o VAT, é Vida Além do Trabalho, que associa o excesso do trabalho à exaustão e distúrbios psicológicos. Gente, quem é que aqui vai negar que o excesso de trabalho prejudica a pessoa humana? Aliás, não é só o trabalho. Tudo que é excessivo é ruim. Não existe nada de excessivo que é bom. Então, isso é uma discussão que eu vou dizer para vocês aqui. No Brasil, já estamos atrasados. Porque essa diminuição da carga horária do trabalho, muitos países no mundo já implantaram. Então nós estamos falando aqui de uma discussão que demorou muito, mas muito, para chegar no Brasil. E antes de mais nada, parabéns aqui a Erika Hilton, do PSOL, que traz essa discussão para a sociedade. E o que ela propõe? Que se diminua a carga horária de 44 para 36 horas. Só que divididos 36 horas em 4 dias. Então o trabalhador iria trabalhar 36 horas em 4 dias, descansar 3, um regime de 4x3. Eu vinha dizendo que não dá nem para se discutir a importância de se aprovar uma PEC dessa. Projeto de emenda à Constituição. Porque os benefícios... Gente, façamos uma reflexão. Os benefícios de você diminuir a carga horária são todos. E os malefícios, de verdade, eu não vejo nenhum. Por quê? Porque, primeiro, que os que são contra o projeto, eles alegam que isso iria diminuir a produtividade. Isso é mentira. Já está provado de que o trabalhador descansado, ele é mais produtivo. Também se discute se o patrão teria que contratar mais força de trabalho, assim deixando a folha salarial inchada. Isso também é mentira. Porque se o trabalhador descansado
mentalmente forte, ele produz mais, isso quer dizer que isso também é falso. Porque enquanto menos você trabalha, você descansa, você pode, na volta ao trabalho, produzir ainda melhor, com satisfação. E todo ser humano precisa dessa satisfação pessoal para produzir mais, produzir melhor. Então é mentira, já começa por aí, que isso irá diminuir a produtividade e aí as empresas terão que contratar muito mais e isso incharia a folha de pagamento. Uma outra coisa muito importante, gente, é que quando você não está no trabalho, a ideia das pessoas é, olha, se o cara não vai para o trabalho, o país vai parar, porque ele vai passar 3 dias dormindo, sem fazer nada. Isso também é falso. Inclusive, existe até preconceito de pessoas que dizem, olha, se ele ficar em casa todos esses dias, ele vai beber, não sei o quê, É bom. Para quem bebe, para quem gosta de beber, o cara bebe trabalhando, descansando um ou descansando 3. Então, a discussão aqui não é nem essa. Mas é o seguinte, quando você está no teu trabalho formal, você pode estar em outros lugares. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ganha pouco e esse trabalho que ela tem hoje é um trabalho que não permite que ela faça algo de diferente, faça outra coisa. O cara que hoje está no trabalho e a sua remuneração para ele não é satisfatória, o que ele poderia fazer? Um outro curso, uma capacitação profissional, por exemplo. O cara que tem 3 dias de folga, ele pode falar de lazer, de cinema, de teatro, de esporte, de leitura, de capacitação profissional. E sem contar, gente, que quando a gente não está dentro de um trabalho formal, você de todo jeito faz girar a economia. Ou seja, você vai continuar produzindo. Porque quando o cara está de folga, ele vai ao shopping, ele vai à feira, ele vai ao mercado, ele consome de casa. Então é falso eu só estou produzindo se eu estiver dentro do meu trabalho formal. E quando eu estou fora dele, eu não estou produzindo nada. É falso. Até em feriados, quando a gente diz, olha, o país parou, é mentira. Então, se você for reparar, dentro do mercado de serviços, por exemplo, o cara de folga vai fazer com que essa economia gire absurdamente. Então é falso. A ideia de que se diminuir a carga horária, diminui a produtividade, porque o capitalismo, ele não está só dentro do trabalho formal. O mundo é regido por um capitalismo que não cessa, que não para, que ele é constante o tempo todo. Então, essa ideia é absurda. Outra coisa importante, que quando você é contra um projeto como esse, que claramente é bom para todo mundo, você não leva em consideração o ser humano. Porque a grande crítica que todo mundo faz a empresas e ao mundo capitalista é que eles não te vê como um ser humano, uma pessoa que tem sentimentos. Ele te olha como um número. Ou seja, uma coisa, um número. E se você é um número, se você é uma coisa, isso faz com que ele te veja como uma máquina. E o ser humano não pode ser reduzido apenas à sua capacidade de produzir. E quando eu digo de produzir produtos. Porque parece que olham para mim e para você e eles nos enxergam como alguém que tem que reduzir a sua existência a produzir coisas para o mundo capitalista. É a indústria do consumo desenfreado. Então você precisa estar produzindo o tempo inteiro, como se a única produção humana fosse apenas isso. Por exemplo, o ser humano pode produzir, por exemplo, no campo intelectual. Não precisamos produzir apenas produtos. Podemos produzir no campo cultural.
Podemos produzir no campo poético. E isso também é bom para o ser humano, para o corpo, para a mente. E quando a gente consegue produzir dentro desses campos, você volta, por exemplo, para dentro do trabalho formal, muito melhor. Ser humano com muito mais capacidade. E repito, o capital, ele gira em todas as esferas da sociedade. Então ninguém vai deixar de produzir. Até quando a gente está com o celular em casa, você está trabalhando. Porque todas as vezes que eu abro qualquer aplicativo ou qualquer coisa, eu estou produzindo para alguém. Eu estou fazendo esse capitalismo girar. No meu celular. Quando você abre um vídeo meu, por exemplo, no YouTube, e você está assistindo esse vídeo, você está produzindo. Esse projeto, essa PEC, é bom para todo mundo. Ela faz com que se tenha uma sociedade mais harmoniosa. Uma sociedade que não pode visar só lucros. Ela precisa olhar o ser humano em sua inteireza, em todos os seus aspectos. Pensar o mundo do trabalho apenas com essa cabecinha, pensada principalmente pela extrema-direita no Brasil, é desvalorizar completamente o ser humano. Sem contar que, para os afazeres do dia a dia, os afazeres domésticos, a gente vê quanto que sofrem as pessoas, porque elas não conseguem dar conta do seu trabalho formal e da sua casa. E as pessoas têm filhos, têm marido, têm esposa, têm casa. Então você precisa dar para essas pessoas o mínimo de dignidade. Você sabe por quê, gente? Porque quando eu estou falando de dignidade, você sabe o que é dignidade? Então eu quero citar aqui um dos itens da Declaração dos Direitos Humanos. Eu quero pegar isso aqui, ó. Direito a uma remuneração que permita uma existência digna para a pessoa e sua família. Por que eu quero pegar isso aqui? Porque você sabe o que é dignidade? Eu conheço um monte de gente que ele trabalha nesse regime de 6x1 e o cara vai no mercado, por exemplo, e ele não consegue trazer tudo o que ele precisa. Eu tenho uma ideia, gente, de que nenhum ser humano, nenhum, deveria ir ao mercado e perguntar o preço de absolutamente nada. Você diz, por quê? Porque quando eu vou ao mercado, eu não estou indo lá atrás de coisas que não são essenciais. Quando eu chego no mercado, tudo que eu vou buscar é o básico para a vida. E as pessoas trabalham tanto num país como o nosso, mas quando elas chegam no mercado, elas não conseguem trazer tudo que é necessário para o básico da existência. Então, qual que é a minha ideia? Que você precisa ter um trabalho que te gere uma dignidade tão grande ao ponto de você chegar dentro de um supermercado e você pegar qualquer coisa que for necessária e que você nem precisaria perguntar o preço. Você fala, por quê? Porque o meu trabalho me dá a dignidade de vir aqui no mercado e pegar o mínimo, o básico da existência, que é a alimentação. Então eu deveria chegar no mercado com o meu carrinho e eu pegar tudo. E quando, nem perguntar o preço, quando eu chegar no caixa para pagar, o meu trabalho me gerou essa dignidade. Isso é dignidade. O que é indigno é quando ele chega no mercado, depois de ter trabalhado 6 dias, descansado um, ele vai lá e ele não pode trazer o mínimo, o básico para a sua sobrevivência.
Então, o trabalho, ele precisa gerar a dignidade que um ser humano merece, que é o descanso para que ele possa produzir em outros campos. Como eu já disse, não existe só o campo do capital, do capitalismo. E precisa gerar a dignidade de aquilo que é o básico para a sua existência, ele ter a capacidade e as condições de trazer. É isso que precisa gerar o trabalho. Uma remuneração digna para ele e para a sua família. Mas o que a gente vê no Brasil não é isso. E eu quero terminar. Conheci um cara que ele era dono de uma pizzaria. E batendo um papo com ele, ele disse para mim assim, tem muito emprego, as pessoas aqui não querem trabalhar. Eu mesmo estou com sérias dificuldades de achar alguém para fazer esse trabalho. Ele falou, eu preciso de uma pessoa para trabalhar de quinta a domingo, das 2 da tarde às 2 da manhã. Eu falei, e quanto você está pagando? Ele falou, R$70. Vou te fazer uma pergunta. R$70 para trabalhar das 2 da tarde às 2 da manhã, numa pizzaria, numa correria terrível que a gente sabe como é que funciona a pizzaria fim de semana. Eu pergunto, é digno? Então não me venham com esse papo de que tem muito trabalho, as pessoas que não querem trabalhar. É que isso que se está oferecendo não é digno. Eu queria ver se ele diminuísse um pouco os seus lucros, por exemplo, e oferecesse algo digno para essa pessoa, para ver se ele não ia ter um monte de gente disposta a trabalhar. Porque isso não é trabalho, isso é exploração. Porque o cara vai trabalhar 12 horas por esse valor à noite, e eu pergunto, o que o cara compra se ele for no supermercado com esse dinheiro depois de 12 horas de trabalho? Então, a ideia que se quer passar, principalmente da extrema-direita, é que, olha, as pessoas é que não querem trabalhar. Não, as pessoas querem trabalhar, mas elas querem ser bem remuneradas por aquilo que fazem. Isso precisa trazer para elas dignidade. E é isso que estamos clamando quando a gente está falando de redução de carga horária no Brasil. Trazer dignidade à pessoa. Porque senão, sem dignidade, nenhum trabalhador vai conseguir produzir. E mesmo aqueles que são obrigados a aceitarem qualquer tipo de trabalho que lhe é oferecido, é impossível que você cobre que ele entregue o melhor que ele pode entregar quando alguém não está dando a ele a dignidade de produzir bem e ser bem remunerado por aquilo. Então, parabéns a Erika Hilton. Espero que esse projeto recolha o maior apoio possível e que ele possa ser aprovado e, enfim, o Brasil possa implantar um sistema de trabalho que permita às pessoas produzirem, porque a gente precisa produzir, mas produzir não somente no campo do capitalismo, mas produzir em outros campos, principalmente o campo intelectual, porque sem isso é impossível a gente falar de um ser humano inteiro, um ser humano que produz com toda a sua capacidade, tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.